Caminhoneiro viajava desorientado após morte de sua esposa. No fim, encontrou uma mulher na estrada. O dia amanheceu frio nas estradas do sul. Ele ligou o motor como fazia há décadas, mas dessa vez não sabia para onde estava indo. A ausência da esposa ainda pesava como carga esquecida no fundo do baú do caminhão. Entre curvas e lembranças, ele pegou uma rota errada. Ou talvez tenha sido o destino que resolveu mudar o caminho. Na beira da estrada, uma mulher com uma mala surrada e um olhar cheio de histórias esperava. Ela não pediu nada, apenas olhou. E ele parou. É aqui que a história começa. Mas nada é o que parece. E nem tudo será revelado agora. Se você gosta de histórias que falam de recomeços, silêncios que dizem muito e encontros que mudam destinos, já curta esse vídeo. Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Agora, respira fundo, porque essa estrada vai te levar bem mais longe do que você imagina. A neblina cobria a BR como uma cortina pesada naquela manhã fria de outono. O som do motor do caminhão ecoava solitário enquanto os pneus rasgavam o asfalto úmido, como se buscassem um rumo mais firme do que aquele que o coração do motorista carregava. Ele já não olhava o retrovisor. O passado pesava demais para encarar. As mãos grandes e calejadas seguravam o volante com firmeza, mas os olhos estavam vazios, como se enxergassem algo além do asfalto, além da paisagem. O rádio tocava uma canção antiga, daquelas que só a geração dele conhecia de cor. Mas agora, parecia uma lembrança distante, como tantas outras. Já fazia 3 meses que ela se fora. 3 meses sem a risada dela ecoando pelo viva voz do celular. 3 meses sem os áudios com receita de chá para as dores nas costas. 3 meses sem a voz suave dizendo volta logo. Bem, ele não sabia se estava fugindo da saudade ou indo ao encontro dela em algum lugar da memória. Na altura de uma bifurcação mal sinalizada, tomou o caminho errado, mas não freou, nem tentou voltar. Seguiu, como quem quer se perder um pouco mais para, quem sabe, se encontrar. A estrada de terra surgia empoeirada e pouco movimentada. O céu começava a se abrir, mas o frio ainda mordia forte. Foi depois da curva, perto de um marco de ferro enferrujado, que a viu. Ela estava ali, sentada sobre uma pedra larga, com uma mala de couro envelhecido ao lado. Usava um casaco bege, parecia cansada, mas mantinha o queixo erguido. Não estendeu a mão, não fez sinal, apenas observou se aproximar, como se soubesse que ele pararia. E parou. Baixou o vidro devagar. Ela se aproximou, mas manteve distância. Está indo para qual lado? Perguntou com voz firme, mas não fria. Ele hesitou. Pela primeira vez em semanas, não soube responder. Depende de onde você quer chegar, respondeu com sinceridade. Ela olhou para a mala, depois para ele. Preciso ir para a cidade mais próxima. Não tem ônibus por aqui. Ele assentiu. A porta se abriu com um estalo seco. Ela entrou. Sou só caminhoneiro, não taxista, resmungou mais por hábito do que por real incômodo. E eu sou só passageira, não cliente, devolveu ela, olhando pela janela. Silêncio, daqueles que pesam, mas não sufocam. Ele voltou a acelerar. O cheiro do banco do carona era diferente agora. Um perfume suave, talvez lavanda. Algo que lembrava coisas boas. Ela não perguntou o nome dele. Ele também não perguntou o dela. A estrada seguia, cercada por campos verdes, vacas pastando longe pequenas casas de madeira escondidas por cercas de arame. Um velho Fusca passou no sentido contrário, acenando. Ele retribuiu por reflexo. Sempre gostou de dirigir sem rumo? Ela perguntou, quebrando o silêncio com naturalidade. Ele encarou a estrada, pensativo. Antigamente, não. Agora eu gosto de não saber onde vou parar. Ela não respondeu, apenas observou. Havia algo nele que a intrigava, algo entre força e desistência. Como quem segurava o mundo nas costas, ao mesmo tempo, pensava em largá-lo no acostamento. Depois de alguns minutos, uma placa de madeira indicava a entrada de uma vila chamada Vila das Almas. Parecia tirada de um cartão postal antigo. Pequenas casas com varandas floridas, um coreto na praça central, uma rádio comunitária com uma antena torta e senhores sentados em frente à padaria, tomando café preto em copos de vidro.
Ele reduziu a velocidade. Aqui serve? Ela assentiu. Desceu, puxou a mala e hesitou antes de fechar a porta. Obrigada pela carona. Você parece precisar tanto de companhia quanto eu. Ele não respondeu. Apenas olhou para frente. Mas ela sorriu, como se tivesse entendido o silêncio. Se passar por aqui de novo, talvez eu ainda esteja, disse antes de se afastar, puxando a mala pela alça gasta. O caminhoneiro ficou ali, por longos segundos. O motor ainda ligado, o rádio mudo. E então desligou o motor. Respirou fundo. O cheiro de pão caseiro vindo da padaria invadiu a cabine. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu fome. Desceu. Pela primeira vez, desde que ficou sozinho, decidiu parar. A padaria exalava um cheiro doce e quente que misturava café passado na hora, pão recém-assado e bolo de fubá. O caminhoneiro entrou com passos lentos, o boné já gasto nas mãos, como quem pede licença sem dizer uma palavra. 3 senhores o observaram de canto de olho, continuando suas conversas sobre clima, pastagem e o novo valor do saco de milho. A balconista, uma mulher de meia idade com avental florido e sorriso de mãe, serviu café sem perguntar nada. Apenas estendeu o copo de vidro grosso e apontou para uma mesa no canto, junto à janela. Ele agradeceu com um aceno e se sentou. A vista dali era da praça central. Uma árvore enorme no meio, com um banco de madeira em volta e o coreto vazio. A mulher da mala, a que ele havia deixado momentos antes, estava sentada num dos bancos, olhando para o céu, como se esperasse que alguma resposta descesse com o vento. Enquanto bebericava o café, uma lembrança invadiu a mente do caminhoneiro. A esposa dele adorava padarias de cidade pequena. Dizia que era onde morava o coração do lugar. Sempre pedia o mesmo, um pão com nata e goiabada, e perguntava o nome da atendente como se fosse amiga de infância. Ele sorriu sozinho, mas logo o sorriso virou um nó na garganta. Tá de passagem? Perguntou um dos senhores, agora ao lado da mesa. O caminhoneiro levantou os olhos. O velho usava um chapéu de feltro, colete acolchoado e tinha as mãos marcadas por décadas de inchada. Talvez. Ainda não decidi, respondeu ele, pausado. Ninguém passa por aqui por acaso. Essa vila não está no caminho de nada. Tem que querer vir. Ele só assentiu. Se precisar de conserto pro caminhão, fala com o Juan. Oficina é logo ali, depois da rádio. E se quiser escutar boa prosa, hoje tem roda no galpão da associação. Só gente vivida. Você tem cara de quem já rodou muito. Pode ser que eu apareça. O velho se afastou. Não houve aperto de mão nem troca de nomes, mas ficou um tipo de acolhimento silencioso, como se aquela conversa tivesse um peso maior do que parecia. O caminhoneiro terminou o café, saiu da padaria e foi até o caminhão. Encostou-se na porta e acendeu um cigarro, hábito antigo que retomara nos últimos meses. Observava a vila com olhos de quem ainda não sabia se ficaria por ali. Então, viu a mulher se levantar do banco e caminhar em direção à rádio. Ela parou na porta, conversou com alguém e entrou. Curioso, ele deixou o cigarro se apagar entre os dedos. No fim da tarde, a vila parecia se aquietar sob um céu alaranjado e frio. O caminhoneiro decidiu ir até o tal galpão citado pelo senhor da padaria. O espaço era amplo, com parede de madeira clara e bancos dispostos em círculo. Havia senhores e senhoras de cabelos brancos, chapéus pendurados nas costas das cadeiras, e um velho rádio tocando uma música antiga de Lupicínio Rodrigues. O caminhoneiro entrou discreto. Uma mulher sorridente, de blusa de lã vermelha, o recebeu com um prato de sopa e um pão caseiro. Todo caminhoneiro tem história para contar. Aqui é lugar para isso. Ele se sentou em silêncio. Escutou a história de um ex-pecuarista que largou tudo para cuidar dos netos, de uma professora que agora dava aula de tricô, e até de um ex-caminhoneiro que falava com saudade da antiga Brasília 79 que dirigia. A cada relato, ele se via um pouco mais refletido naquelas histórias de perdas, recomeços e memórias vivas. Quando a palavra chegou até ele, hesitou. Dirigia a vida toda. Comia em muito posto, dormia em muito acostamento. Mas, ultimamente, tenho dirigido para dentro, mais do que para frente. Silêncio respeitoso. Às vezes o volante está firme nas mãos, mas o coração está solto na caçamba. Um dos velhos assentiu, com os olhos úmidos.
Meu filho, todo mundo que chega aqui tem uma caçamba cheia demais. O bom é que aqui a gente ajuda a descarregar, disse uma senhora com voz rouca e sorriso doce. Depois da reunião, ele saiu com a sopa quente ainda esquentando o estômago. O céu já era um tapete escuro cheio de estrelas, mais limpo do que qualquer cidade grande podia oferecer. Na frente da rádio, ela estava sentada nos degraus, novamente com a mala ao lado. Entrou na roda dos velhos? Perguntou ela, sem sarcasmo. Entrei. Não disseram meu nome, mas me chamaram para ficar. Ela fez que sim com a cabeça. A rádio precisa de alguém para organizar os arquivos antigos. Me ofereceram isso. Em troca, posso dormir num quarto lá nos fundos. É pouco, mas é muito mais do que eu tinha ontem. Parece justo. E você? Ele olhou para o caminhão. Talvez eu estacione por uns dias. Tem coisa que precisa de tempo. Ela sorriu, mais leve. Às vezes a estrada mais certa é a que a gente não planeja. Ele não respondeu, mas se sentou ao lado dela. Ficaram os dois ali, olhando as estrelas, sem pressa, como se soubessem que aquela noite não era um fim, nem um começo. Era só um respiro, um intervalo, e já era mais do que suficiente. Na manhã seguinte, enquanto o caminhoneiro limpava o para-brisa do caminhão com um pano velho, uma senhora apareceu com uma cesta coberta por pano de prato bordado. Trouxe cucas, recheio de goiabada, banana e nata, para esquentar o coração. Ele pegou uma e agradeceu com os olhos marejados. Não era só o sabor, era o gesto, era a lembrança. A vila começava a entrar nele, sem que ele notasse. Aos poucos, como o sol que esquenta devagar as janelas geladas. Ainda havia muita estrada, muito silêncio e muitas feridas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não estava com pressa. O caminhão continuava estacionado na mesma rua de paralelepípedos desde que ele chegará à Vila das Almas. A poeira fina da estrada já cobria parte da lataria, e os meninos que voltavam da escola começaram a chamá-lo de o caminhão dorminhoco. Ele ouvia de longe, sentado no banco da praça com um chimarrão recém-preparado por Dona Lourdes, uma das senhoras do grupo da roda de conversa. Não se importava. Aquela lentidão que antes o incomodaria agora lhe parecia um alívio. A mulher que carregava a mala, agora sem pressa de ir embora, também já começava a se entrosar com a vila. Passava boa parte dos dias dentro da rádio, ora organizando papéis antigos, ora escutando os senhores que vinham contar histórias, como se ela fosse uma guardiã de memórias. O caminhoneiro, curioso, às vezes passava por ali, encostava na janela e ouvia a voz dela, firme, narrando crônicas que não tinham autor declarado. Mas ele reconhecia o estilo. Eram dela. Uma dessas histórias falava sobre um homem que colecionava mapas antigos, mas nunca usava nenhum. Outro, sobre uma mulher que andava com uma mala que ninguém podia abrir, nem ela mesma. Era tudo sutil, mas tocava. Você escreve bonito, ele comentou numa tarde, encostado na janela da rádio, com um copo de suco na mão. Ela apenas deu de ombros. Não escrevo, só falo o que carrego. Se alguém escuta, já vale. Ela evitava falar sobre o passado. Sempre que ele tentava puxar assunto sobre de onde vinha, ou porque estava ali, ela mudava de assunto ou dizia apenas, estou chegando em mim mesma, ainda falta. Ele respeitava. Afinal, também não falava dela, da que se foi. Aquilo ficava entre os silêncios dos dois. Mas nem tudo eram calmarias. Na terceira semana na vila, o caminhoneiro foi surpreendido por uma notificação deixada no para-brisa. Era um aviso da Associação de Caminhoneiros do Estado. A licença dele estava em processo de suspensão por falta de renovação e descumprimento de prazos legais para transporte. Ele não abrirá as correspondências nas últimas semanas. Não se importava com os prazos. Mas agora, ao ler aquilo, sentiu um peso. Sem a licença, ele não poderia mais rodar pelas rodovias principais. E sem isso, talvez nem fosse mais caminhoneiro. O que seria então? Vai resolver isso? Perguntou o mecânico Juan, enquanto trocava o óleo do caminhão. Não sei se quero resolver. Respondeu, sério. Se largar o caminhão, larga o que é. E se não é mais caminhoneiro, vai ser o quê? Ele não tinha resposta. Era esse o conflito que roía por dentro. Não sabia se ainda queria carregar o título ou se precisava deixá-lo no acostamento da vida. Tudo parecia um pedaço dele que já não encaixava.
Mais tarde, no mesmo dia, encontrou a mulher na frente da igreja da vila. Estava sentada nos degraus, com a mala entre os pés, olhando o sino. Estava mais quieta do que o normal. Tá esperando o sino tocar? Ele brincou, sentando ao lado. Tô esperando coragem para abrir a mala, disse, sem desviar o olhar. Ele não entendeu de imediato. Nunca vi você abrir essa mala. Nem sei se ela tem zíper. Ela sorriu de leve. Tem sim. Só que, às vezes, tem coisas que a gente guarda há tanto tempo que tem medo de ver como ficaram por dentro. O caminhoneiro ficou em silêncio. Ele também carregava uma mala, invisível, mas tão pesada quanto. Você sabia que eu trabalhei com vozes? Ela disse, depois de um tempo. Não sempre, mas em uma época, eu lia cartas em um programa de rádio. Daqueles antigos, que faziam gente chorar e sorrir só com palavras. Era anônima, mas muita gente escutava. A gente vive melhor quando é escutado. Por isso voltou para a rádio, voltei para mim. E a rádio apareceu no caminho. Naquela noite, ele voltou ao caminhão. Abriu o porta-luvas, tirou uma carta antiga, amarelada, que guardava dobrada entre duas fotografias. Era da esposa. Uma carta que ele nunca conseguirá reler desde que ela se foi. As palavras dela estavam ali, suaves e fortes. Falava de saudade, de recomeço, de não se apegar demais à dor. Ela dizia, se um dia eu não estiver mais para te esperar na volta, não se perca no meio do caminho. Continue, porque você é mais do que as estradas que percorre. Ele chorou, silenciosamente. Pela primeira vez, deixou que a dor escorresse sem resistência. E sentiu um alívio estranho, como se uma parte dela o tivesse abraçado por dentro. Na manhã seguinte, foi até a rádio. A mulher estava no estúdio, organizando fitas cassete e rindo com uma senhora que contava histórias de bailes de antigamente. Ele esperou. Quando ela saiu, ele estendeu a carta para ela. Isso é dela? Perguntou, ao ver a caligrafia delicada. Ele apenas assentiu. Não quero esquecer, mas acho que estou pronto para lembrar com menos peso. Ela segurou a carta por um instante, depois a devolveu. Lembrar é o que mantém as pessoas vivas dentro da gente. Esquecer nunca foi a solução, mas viver preso nelas também não. Naquela tarde, ele foi até a Associação de Caminhoneiros da cidade vizinha e deu entrada na renovação da licença. Voltou com o recibo nas mãos e o sentimento de que, mesmo sem pressa, ainda podia seguir em frente. O caminhão teria de esperar mais um tempo, mas ele não abandonaria. Na vila, as pessoas começaram a comentar. O caminhoneiro e a moça da mala vivem batendo ponto por aqui. Eles sorriam, cada um no seu canto, como se não precisassem confirmar nada. À noite, os dois sentaram outra vez na praça. O céu, como sempre, parecia mais limpo ali. Abriu a mala? Ele perguntou, olhando de lado. Ela não respondeu. Apenas tirou de dentro da mala um gravador antigo. Um modelo da década de 80, com fita cassete e botão vermelho meio gasto. Colocou sobre o banco entre os dois. Essa é a minha estrada. Ele entendeu. Ela também tinha voltado a dirigir, só que por dentro das histórias dos outros. Os dois permaneceram ali por um bom tempo, sem precisar dizer mais nada. Porque certas rotas não precisam de GPS. Elas apenas acontecem quando duas almas, perdidas de si mesmas, se encontram por acaso e resolvem estacionar um pouco juntas. As manhãs na Vila das Almas tinham um jeito particular de começar. Era como se o tempo esperasse o cheiro do café sair pelas janelas antes de permitir que o dia andasse. A praça acordava devagar, com o som dos sinos da igreja, os varais estendidos nos quintais e a rádio comunitária começando suas transmissões com o hino do município, seguido de uma voz pausada e acolhedora que lia notícias locais e crônicas anônimas. Aquela voz era dela. Desde que começara a organizar os arquivos da rádio, a mulher da mala passou a apresentar um pequeno quadro no fim da manhã. Nada muito elaborado. Apenas histórias curtas, pensamentos soltos, memórias do cotidiano contadas com sensibilidade. As pessoas começaram a ouvir. No armazém, o rádio ficava alto. Na barbearia, o barbeiro pedia silêncio quando ela falava. E nas casas,
principalmente na de quem já viveu muito, surgiam lágrimas contidas durante a fala daquela mulher que ninguém conhecia direito, mas já chamavam de a moça do gravador. O caminhoneiro, agora mais presente na rotina da vila, ajudava com pequenas entregas, fazia companhia aos aposentados nas tardes do galpão e às vezes servia de motorista para os moradores irem até a cidade vizinha buscar medicamentos ou vender produtos da horta. O caminhão voltará a andar, mesmo que em trajetos curtos. Ainda não era o mesmo de antes, nem ele, mas havia vida e movimento. Certa tarde, enquanto ele calibrava os pneus na oficina do Juan, viu um homem se aproximar com passos lentos, observando tudo com atenção. Tinha barba por fazer, roupa simples e um olhar desconfiado. Parou diante do caminhão e ficou encarando o para-choque como se reconhecesse algo. Esse caminhão já passou por Campo do Sol? Perguntou, direto. O caminhoneiro assentiu. Passei por lá algumas vezes. Faz tempo. Por quê? Tô procurando alguém. Uma mulher. Cabelos castanhos, olhos claros, carregava uma mala de couro. Descreveu o homem, com hesitação na voz. O caminhoneiro franziu a testa. Qual o nome dela? Não sei se ela ainda usa o mesmo, mas antes era Clara. A confirmação veio como uma brisa fria no fim da tarde. O caminhoneiro sabia que era ela. A mulher que agora lia crônicas no rádio, que carregava uma mala fechada, que falava pouco do passado. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou em direção à praça, onde ela costumava caminhar no fim do dia. Por que está procurando por ela? Perguntou, com firmeza. Fomos próximos, muito próximos. Ela sumiu de repente, anos atrás. Nunca soube o motivo. Só recebi uma carta e depois, silêncio. O caminhoneiro não sabia se devia levá-lo até ela. Por mais que o homem não parecesse hostil, algo nele deixava em alerta. Talvez fosse instinto, talvez o receio de que aquele passado voltasse a bagunçar o pouco de estabilidade que ela começava a construir. Se ela quiser te ver, ela vai aparecer, respondeu, com calma. Mas aqui, ninguém obriga ninguém a abrir mala nenhuma. O homem agradeceu, meio sem graça, e foi embora. Mas o caminhoneiro sabia. Mais cedo ou mais tarde, ela teria que encarar o que deixará para trás. Naquela noite, o caminhoneiro sentou ao lado dela na praça, como faziam com frequência. O rádio portátil que ela carregava transmitia música instrumental suave. Hoje encontrei alguém que diz te conhecer. Ele disse, sem rodeios. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o chão por alguns segundos, depois fechou os olhos. Ele usava uma aliança fina, uma cicatriz na testa. Sim, ela suspirou. Foi alguém importante. Muito. Mas o tempo, as decisões, tudo complicou. Quando percebi, já não dava mais para consertar. E aí, fui embora. Não por covardia, mas por necessidade. Eu não sabia quem eu era perto dele. Só sabia ser o que ele precisava. Ele não a interrompeu. Deixou que falasse no tempo dela. Nunca achei que ele fosse me procurar. Nem sabia se merecia. Mas talvez seja a hora de encarar isso também. Ninguém aqui te obriga a nada, disse o caminhoneiro. Mas, se resolver falar com ele, vai com calma. Não deixe que o passado determine o seu agora. Ela sentiu. O rádio seguia tocando. A vila dormia devagar. No dia seguinte, ela foi até a rádio mais cedo que o normal. Pediu à coordenadora local que suspendesse sua crônica do dia. Em vez disso, deixou gravada uma mensagem curta. Às vezes, para seguir em frente, é preciso dar meia volta e encarar o que deixamos para trás. Estou saindo por uns dias, mas não estou fugindo. Só indo buscar uma parte de mim que ficou no meio do caminho. A vila escutou a mensagem em silêncio. E o caminhoneiro sentiu um aperto no peito. Ela foi embora no meio da manhã, sem alarde, sem despedida dramática. Só deixou o gravador antigo nas mãos dele. Não precisa escutar agora. Mas quando sentir falta da minha voz, tá aí, disse, sorrindo com os olhos marejados. Ele não tentou impedi-la. Sabia que ela precisava daquele tempo, assim como ele precisou do seu. Os dias passaram lentos na Vila das Almas. O caminhoneiro seguiu ajudando, trabalhando, conversando. Mas havia um silêncio diferente no ar. Um espaço que antes era preenchido com a presença silenciosa dela, com os olhares trocados,
com os cafés divididos na praça. À noite, ele ouvia as fitas do gravador, histórias que ela deixara gravadas, como se soubesse que ele precisaria daquilo. Eram crônicas sobre recomeços, sobre caminhadas solitárias, sobre gente que, mesmo cansada, seguia andando. E, em uma das fitas, a ouviu dizer: se você está escutando isso, é porque ainda tem estrada pela frente. Eu acredito nas segundas chances, mesmo quando elas vêm sem mapa. E se um dia eu voltar, não vai ser como passageira, vai ser para dirigir junto. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. 2 semanas depois, enquanto consertava a buzina enferrujada do caminhão, ouviu passos leves na rua de paralelepípedos. Quando ergueu os olhos, viu a mala, depois os olhos dela. E, enfim, o sorriso. Estava na hora de voltar, disse ela. Resolveu o que precisava, não tudo, mas o suficiente para saber que agora o que eu quero é construir daqui para frente. Sem mala escondida, sem fita guardada. Ela entregou a ele uma nova fita ainda lacrada. Minha última gravação. Quero que vá ao ar essa semana. Depois disso, quero viver mais e narrar menos. Ele segurou a fita com as mãos firmes. Depois, sem pressa, abriu a porta do caminhão. Quer dirigir? Ela sorriu. Agora, sim. Subiram. O motor roncou baixo, como se reconhecesse que algo importante começava ali. E pela primeira vez em muito tempo, não havia saudade esmagadora, nem passado a esconder. Só estrada e futuro, juntos. O som do motor era mais que ruído para o caminhoneiro. Era um tipo de música que ele conhecia desde garoto. Mas naquela manhã, ao lado dela no banco do passageiro, tudo parecia diferente. O ronco do caminhão soava menos solitário. A estrada, que por tanto tempo fora fuga, agora era um caminho de ida, não de abandono. Ela estava ali, com as mãos firmes no volante, os olhos atentos à estrada estreita que saía da Vila das Almas em direção ao interior do estado. Não haviam feito grandes planos. Apenas combinaram de levar uma carga de hortaliças para um pequeno entreposto rural, a pedido do Sr. Francisco, um dos moradores da vila. Era pouco, mas representava muito. Era a primeira vez que faziam algo juntos fora dos bancos da praça, da rádio ou dos silêncios noturnos. Durante os primeiros quilômetros, não disseram quase nada. Apenas dividiram o silêncio como quem compartilha uma garrafa de água no deserto. Mas o silêncio, dessa vez, era bom. Era confortável. Faz tempo que não dirijo nada maior que uma bicicleta, ela comentou, sorrindo, quando passaram por um trecho esburacado da estrada de chão batido. Tá melhor que muito marmanjo que conheci por aí, respondeu ele, com o olhar cúmplice. Ela soltou uma risada breve. Depois respirou fundo. Nunca achei que fosse voltar a dirigir com alguém do lado, com alguém confiando em mim. E eu nunca achei que fosse confiar em alguém de novo. Por um instante, a estrada pareceu mais clara. A entrega foi feita com sucesso. O entreposto era um espaço modesto, onde agricultores locais deixavam suas colheitas para distribuição. Receberam os dois com pão de milho quente, queijo fresco e café forte. A conversa foi leve, mas em determinado momento, um dos jovens do local, rapaz de boné virado para trás e camiseta de cooperativa, reconheceu a voz dela. Ei! Você não é a mulher do rádio? Aquela que leu a história da moça que esperava uma carta que nunca chegava. Ela sentiu, meio surpresa. Minha mãe chorou ouvindo aquilo. Disse que era a história dela. Que esperou anos uma carta do meu pai e só entendeu que era hora de seguir quando escutou você lendo aquilo. Ela ficou sem palavras. O caminhoneiro a observava de longe, atento ao impacto que ela tinha, mesmo sem perceber. A senhora faz mais do que imagina. Viu? Obrigado, completou o rapaz antes de voltar ao trabalho. No caminho de volta, ela estava mais calada, mas havia emoção nos olhos. Nunca achei que alguém fosse lembrar da minha voz, disse, depois de um tempo. Tem coisas que não se esquecem. A voz é uma delas. Na semana seguinte, de volta à vila, a dupla começou a ser notada por mais do que apenas seus passados. Agora, eram convidados a participar de eventos locais, ajudar na organização das feiras, até sugeriram que ela gravasse um programa fixo na rádio. O caminhoneiro,
por sua vez, foi convidado a ministrar uma oficina para jovens sobre segurança nas estradas e manutenção básica de veículos pesados. Relutante no início, acabou aceitando. Assim nasceu uma nova rotina. Não era uma vida de luxo, nem fácil, mas era uma vida com sentido. A cada dia, os dois construíam algo, mesmo que fosse apenas um momento de paz num banco de praça. Mas, como toda estrada, o caminho também trouxe obstáculos. Uma tarde, quando se preparavam para levar mantimentos à zona rural próxima, o caminhão não ligou. O motor engasgava e soltava fumaça. O caminhoneiro, preocupado, examinou a parte elétrica, os cabos, o filtro. Tudo indicava que o problema era mais grave do que parecia. Levaram o veículo até o mecânico Juan, que após algumas horas, confirmou o diagnóstico. A bomba injetora está condenada. E o câmbio está quase indo junto. O bicho está cansado. O valor do conserto era alto, mais do que tinham guardado. Era o primeiro grande obstáculo real desde que decidiram andar juntos. A gente pode juntar aos poucos, disse ela, tentando aliviar. Eu posso fazer mais gravações. Talvez vender o gravador antigo. Nem pensar, ele interrompeu. Aquele gravador te trouxe de volta. É parte de você. E esse caminhão é parte de você. E se a gente tem que abrir mão de uma parte para continuar seguindo, que seja com dignidade. Ele olhou nos olhos dela. Havia ali uma coragem que ele respeitava. Eu vou resolver isso. Nem que tenha que trabalhar dobrado nos próximos meses. Ela segurou a mão dele. Pela primeira vez, sem hesitação. A gente vai resolver isso. Juntos. Naquela mesma semana, o caminhoneiro conseguiu um bico numa empresa de mudanças na cidade vizinha. Era um trabalho pesado, descarregando caixas e móveis, mas pagava bem. Ia de manhã e voltava à noite, cansado, mas determinado. Já ela assumiu um quadro diário na rádio, agora com apoio oficial da prefeitura, que viu ali uma oportunidade de fortalecer a cultura local. O esforço foi visível. Cada real guardado, cada noite sem descanso, cada crônica gravada com voz embargada, tudo tinha propósito. E como a vida gosta de brincar com o tempo, uma nova reviravolta aconteceu. A rádio regional, que cobria municípios inteiros do interior, entrou em contato. Tinham ouvido falar do programa da Moça da Voz Tranquila e queriam retransmiti-lo em sua grade. Isso significava pagamento fixo, estrutura, principalmente reconhecimento. A proposta vinha com um porém. Ela teria que ir até a sede da rádio, em outra cidade, para reuniões quinzenais. E o caminhoneiro, agora envolvido com as entregas locais e o novo trabalho, teria que conciliar as ausências. Sentaram na varanda da casa de Dona Lourdes, onde muitas noites eram encerradas com chá e pão de leite, para conversar sobre isso. Eu quero aceitar, mas não quero me afastar, disse ela, olhando para o chão. E eu quero que aceite, não por mim, mas por você. Você ficou anos calada. Agora que sua voz está alcançando tanta gente, ela precisa continuar, mesmo que, por vezes, eu tenha que ficar no banco do carona. Ela sorriu, e ele completou. A estrada agora é de dois. Às vezes um dirige, o outro descansa. E assim seguimos. Com o tempo, o caminhão foi consertado. As dívidas foram pagas. As transmissões do programa Crônicas de Caminho começaram a ser ouvidas em 5 cidades diferentes. E o caminhoneiro, aos poucos, foi deixando de ser o homem que andava sem rumo para ser o moço que ajuda todo mundo com seu caminhão antigo. Na Vila das Almas, eles viraram parte da paisagem, como o coreto, como o sino da igreja, como o rádio que nunca era desligado. Mas o mais bonito foi perceber que não precisavam de grandes feitos ou finais. Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Mirabolantes. A vida simples, construída com paciência, esforço e afeto, bastava. Porque para quem passou por tantos quilômetros de solidão, uma pequena rota em boa companhia vale mais que 1000 destinos. Era outono na Vila das Almas. As folhas das árvores da praça caíam devagar,
formando um tapete de tons dourados e castanhos, e a brisa fria começava a cortar a pele de quem ainda insistia em sair sem agasalho. O caminhoneiro agora usava um casaco de lã surrado que ganhara anos atrás num posto de gasolina em Goiás. Ela, como sempre, andava com a velha mala a tiracolo, mesmo sem precisar mais dela para guardar segredos. Era um costume que virou símbolo, e os moradores da vila já brincavam. Se a mala aparecer, a história vem junto. Naquela manhã, ela preparava sua viagem para a sede da rádio regional. Desde que seu programa fora aceito pela emissora maior, sua rotina incluía reuniões presenciais quinzenais e gravações em estúdio. Estava feliz, sim, mas também carregava uma angústia silenciosa. Era a primeira vez em muito tempo que sentia medo de crescer, medo de que isso a afastasse dele. O caminhoneiro, por sua vez, havia aceitado uma proposta de trabalho temporário, transportar encomendas para 3 cidades vizinhas por um período de 4 semanas. Seriam viagens curtas, mas sequenciais, com pouco tempo entre elas. A renda era boa, o suficiente para poupar mais, talvez, no futuro, investir num caminhão novo, um sonho que começava a nascer tímido, mas presente. Numa tarde nublada, sentaram-se no banco da praça, como de costume. As crianças jogavam bola ali perto, o cheiro de pão assado saía da padaria e o som do sino da igreja marcava 4 horas. Acho que vamos ficar alguns dias sem nos ver, ela comentou, com suavidade. Vai ser estranho não ter tua voz ao lado, ele respondeu, sincero. É só um tempo. Vamos por caminhos diferentes, mas com o mesmo destino. Ele assentiu, olhando para o céu, que parecia carregar nuvens grossas. Depois, olhou para ela com um certo receio, disse, eu tô pensando em vender o caminhão. Ela regalou os olhos. Como assim? Ele já deu tudo o que podia. Vive quebrando, me deixando na mão. E às vezes eu penso, será que não está na hora de parar? De fazer outra coisa? Ensinar? Talvez. Ou trabalhar fixo por aqui. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a ideia. O caminhão é sua casa. Seu parceiro de estrada. Você tem certeza? É só um pensamento. Mas quero que saiba, se eu deixar essa vida, não é porque desisti dela. É porque talvez eu tenha encontrado algo maior. Alguém maior. Ela segurou a mão dele com força. Havia emoção nos olhos, mas nenhuma lágrima. Eu vou respeitar sua decisão. Mas quero que você escolha por você, não por mim. Ele respirou fundo. É por nós. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Ela viajou para a cidade, passou 3 dias gravando, foi entrevistada ao vivo em um programa popular e recebeu uma proposta de escrever um livro de crônicas. Um editor local ouviu sua voz no rádio e ficou encantado com a sensibilidade da linguagem. Enquanto isso, ele seguia a estrada. Em uma das viagens, ficou preso por 3 horas em uma fila na rodovia devido a um deslizamento de terra causado pelas chuvas. Nesse tempo, desceu do caminhão, conversou com outros motoristas, compartilhou café, riu, contou causos. Percebeu que ainda amava aquela vida, não pelo asfalto, mas pelas conexões. Ao voltar, semanas depois, reencontrou a vila com outro olhar. A praça seguia ali, o galpão de festas também, mas agora viu mural na entrada da rádio com fotos dela. Nossa voz, dizia a legenda, e ao lado, em letras pequenas, a mulher que contou nossas histórias. Ele sorriu. Naquela noite, reencontraram-se. Ela estava cansada, mas feliz. Ele também. Sentaram-se no degrau da rádio e comeram bolachas de nata com chá de erva doce, em silêncio, como sempre faziam. Acho que estou pronta para escrever esse livro, ela disse, encarando o céu. E eu estou pensando em comprar outro caminhão, ele disse, rindo. Ela virou o rosto devagar. Surpresa. Mudou de ideia? Não. Só percebi que posso continuar sendo caminhoneiro. Ainda assim, viver algo novo. A estrada não me prende. Ela me molda. E agora, ela me leva até você. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Não disseram mais nada. No mês seguinte, enfrentaram outro desafio. Um temporal atingiu a vila, derrubando árvores, destelhando casas e danificando a estrutura da rádio comunitária. O sinal caiu. Os moradores ficaram sem acesso às crônicas dela por dias.
Sensibilizados, os dois organizaram uma campanha de arrecadação para reconstruir a rádio. Ele usou o caminhão para buscar doações em cidades vizinhas. Ela apresentou programas ao vivo em praças públicas, com alto-falantes emprestados. Foi um esforço coletivo que uniu a vila inteira. Jovens ajudavam a limpar os escombros, idosos doavam seus rádios antigos para leilão, crianças pintavam cartazes. Ao final de 2 semanas, conseguiram o suficiente para reformar a rádio e comprar novos equipamentos. Quando reabriram oficialmente a estação, fizeram uma transmissão especial, direto da praça, com participação de moradores. Ela leu um texto que emocionou a todos. Numa vila pequena, o som da nossa voz pode ecoar mais alto do que imaginamos. E se hoje estamos aqui, é porque aprendemos que juntos somos mais do que a soma das nossas histórias. Somos comunidade, somos estrada, somos afeto. O caminhoneiro, que ouvirá tudo sentado num canto da praça, limpou os olhos discretamente. Naquele instante, soube que não havia mais o que provar. Seu lugar era ali, e com ela. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para casa, ela perguntou: vai mesmo comprar outro caminhão? Já comecei a juntar. Vai ser mais modesto, mas novo, econômico e mais confortável. Vai continuar rodando? Um pouco, mas quero voltar sempre. Talvez abrir uma escolinha de mecânica aqui. Ensinar os guris. Passar o que sei. Ela sorriu. E se eu te disser que recebi convite para apresentar um programa na televisão local? Você aceitou? Ainda não. Tô esperando a estrada me responder. E o que ela tá dizendo? Que eu preciso parar de correr e aproveitar o lugar onde estacionei. Ele segurou sua mão. E assim seguiram, andando devagar, como quem sabia que o tempo já não era inimigo. No fim de junho, os dias amanheciam mais curtos e as noites traziam um frio que cortava até os ossos. A Vila das Almas, envolta em neblina logo cedo, parecia se esconder dentro de si mesma. As janelas ficavam fechadas, os lenços no pescoço voltavam a ser moda e o cheiro de lenha queimada dominava as manhãs. O inverno do interior tinha um ritmo próprio, mais lento, introspectivo. Ela estava cada vez mais envolvida com os preparativos do livro. O contrato com a editora havia sido assinado e o lançamento estava previsto para dali a 4 meses. Suas crônicas agora eram lidas também em escolas da região, e alguns professores a convidavam para conversas com os alunos. Aos poucos, a mulher da mala tornava-se símbolo de escuta e delicadeza, alguém que ensinava com as palavras aquilo que a vida nunca soube dizer com clareza. Já o caminhoneiro mantinha-se firme em seus planos. Havia vendido algumas peças antigas, guardado parte do dinheiro das entregas. Se estava prestes a comprar um novo caminhão. Era um modelo menor, mais econômico, ideal para percursos curtos, e tinha algo que o antigo não. Oferecia espaço para 2. Sim, ele pensou nisso. Era a primeira vez que planejava uma estrada que não seria apenas dele. Na véspera da compra, decidiu levá-la até o lugar onde o caminhão estava sendo mantido. Uma garagem simples, em uma cidade vizinha, onde o mecânico responsável, um senhor chamado Nivaldo, cuidava dos veículos como se fossem filhos. Tá ali, ó, disse Nivaldo, apontando com orgulho. Motor redondinho, cabine limpa, suspensão macia. Esse aqui aguenta chão de barro e cidade grande. Ela observou em silêncio. A pintura estava desgastada, mas havia vida no veículo. Não era um caminhão novo de fábrica, mas era novo para eles. E era mais que suficiente. Tem nome? Ela perguntou, tocando o retrovisor. O caminhoneiro riu. Ainda não. Tava esperando você ver antes de batizar. Ela ficou pensativa por um instante, depois sorriu. Que tal esperança? Ele assentiu com o olhar marejado. Perfeito. Naquela mesma noite, de volta à vila, encontraram Dona Lourdes sentada na varanda, mexendo em um velho baú de recordações. Ao ver o casal, acenou com a mão e disse: "Vem cá, que achei coisa boa." Dentro do baú estavam fotos antigas, cadernos de receitas e recortes de jornal. Mas o que chamou a atenção de ambos foi uma carta amarelada, com a caligrafia firme e elegante. "É do seu esposo?" perguntou ela, curiosa. "É sim. Ele escreveu quando teve que sair por um tempo. Não por briga, nem por obrigação. Só para se encontrar de novo."
Me disse que precisava entender quem era sem mim, para depois voltar e ser melhor comigo. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. E ele voltou? O caminhoneiro perguntou. Voltou. Diferente, mais calmo, mais inteiro. Às vezes, a gente precisa ir para poder voltar de verdade. Na semana seguinte, ela foi até a cidade grande para gravar um programa especial sobre o lançamento do livro. Durante a entrevista, o apresentador a questionou sobre seu passado, algo que ela sempre contornava com delicadeza. Mas, naquele dia, decidiu abrir um pouco mais. Durante muito tempo, vivi me escondendo. Tinha medo de que minha história me definisse, mas descobri que a dor, quando a gente transforma em palavra, pode virar ponte. E hoje, sou alguém que constrói pontes com histórias. A plateia aplaudiu, emocionada. E ali, pela primeira vez em rede aberta, ela falou sobre a Vila das Almas, sobre o caminhoneiro que dividia o banco da praça com ela e sobre o gravador antigo que guardava suas memórias. Enquanto isso, na vila, o caminhoneiro assistia ao programa em silêncio, sentado no galpão, cercado por amigos que, de certa forma, também faziam parte daquela história. Tu viu só, homem? Disse o Juan, dando um tapinha nas costas dele. Tua companheira é famosa agora. Ela sempre foi, respondeu, sorrindo de canto. Poucos dias depois, uma nova reviravolta surpreendeu a todos. A prefeitura local decidiu criar um festival cultural em homenagem às vozes do interior. Chamaram o evento de Estradas da Alma, em alusão ao programa de rádio dela e às histórias que circulavam entre a comunidade. Ela seria a mestre de cerimônias. E o caminhoneiro foi convidado a abrir o evento com uma palestra improvisada sobre a vida nas estradas. A princípio, ele recusou. Não se achava bom com palavras, mas ela insistiu, dizendo: "Você fala com o coração, e isso é o que importa." No dia do festival, a praça estava cheia. Famílias sentadas em cadeiras de plástico, crianças correndo entre as barracas de pipoca, idosos se espremendo na frente do palco. Ele subiu nervoso, ajeitando a gola da camisa. "Eu não sou homem de discurso", começou, com a voz embargada, "mas sou homem de estrada, e aprendi que nem todo caminho leva para longe. Às vezes, a estrada mais longa é aquela que leva a gente para dentro de si. Foi o que aconteceu comigo. Andei muito, e parei aqui, e foi aqui que reencontrei sentido." Aplausos interromperam a fala. "E se eu estou aqui hoje, é porque alguém me ensinou que ouvir também é uma forma de amar. Então, obrigado a todos vocês, mas principalmente a ela." A plateia se virou para vê-la. Ela sorria, emocionada. Com o festival encerrado, ambos voltaram a viver suas rotinas com mais esperança. Ele usava o novo caminhão para fazer entregas de hortifruti para cidades vizinhas, enquanto ela escrevia, gravava e, aos poucos, planejava uma turnê de lançamento do livro. Mas então surgiu um novo obstáculo. A editora queria que ela passasse 2 meses viajando pelo país, promovendo o livro em livrarias, eventos e feiras literárias. Era uma grande oportunidade, talvez única, de ganhar projeção nacional, mas também significava ficar longe dele e da vila por mais tempo do que jamais estivera. Sentaram-se novamente na praça. A noite estava fria. Havia pouca gente ao redor. "E agora?" ele perguntou. "Eu quero ir, mas tenho medo." "Do quê?" "De me perder de novo, de me esquecer de onde vim, de esquecer você." "Então deixa eu ir com você." Ela o encarou, surpresa. "Sério? Tenho o caminhão, a estrada, o tempo e tenho você. O que mais eu preciso?" Ela sorriu e lágrimas escorreram pelo rosto. "Você não sabe quanto isso significa." "Sei sim, porque você fez o mesmo por mim. Só estou retribuindo." Decidiram, então, fazer da turnê uma viagem a 2. Ele dirigiria, ela apresentaria. Dormiriam em pousadas simples, comparadas nas beiras de estrada, com cafés fortes e pão com manteiga. O gravador antigo iria no banco de trás. E cada cidade que visitassem ganharia um novo capítulo daquela história que, por tanto tempo, foi apenas silêncio e saudade. O livro seria lançado com o título "Onde a Estrada Me Deixou." E a dedicatória, simples, mas poderosa, ao homem que me ensinou que amor não é destino, é caminho.
O começo da turnê foi marcado por uma mistura intensa de expectativa e insegurança. Eles carregaram um novo caminhão carregado de malas, livros, gravadores e a velha mala dela, que ainda parecia conter todos os segredos do passado e da alma. A primeira cidade da rota era uma pequena vila no interior, onde o inverno ainda deixava as ruas molhadas e o céu nublado. Ao chegar, foram recebidos por moradores curiosos e simpáticos que já conheciam a história contada nas rádios e redes sociais. Ela preparou o palco improvisado na praça, com luzes simples e o microfone emprestado. O caminhoneiro ajeitava os cabos e organizava os livros para venda, tentando disfarçar o nervosismo que sentia ao ver sua companheira ser aclamada. Antes de começar, ele se afastou um pouco para respirar. A estrada, que antes parecia sua única companhia, agora ganhava outros sons, risos, aplausos, conversas. A sensação era estranha, quase desconfortável. Ele se questionava se conseguiria ser o mesmo homem que conhecia. Mas então, lembrou-se do conselho que receberá do velho mecânico Nivaldo. O segredo não é mudar, é aceitar que a gente cresce e aprende no caminho. Era hora de aceitar que aquela estrada não era só dele, era deles. A primeira noite da turnê terminou com um abraço silencioso entre os dois, olhando as estrelas de uma pousada simples, onde o cheiro de café fresco já invadia o quarto. Nas cidades seguintes, enfrentaram desafios práticos que os obrigaram a se reinventar. Em um vilarejo onde o sinal de celular era fraco, ela não conseguiu fazer sua transmissão ao vivo e precisou improvisar. Encontrou uma praça cheia de crianças e idosos e decidiu ler algumas crônicas diretamente para o público, sentada em um banco de madeira. A resposta foi surpreendente. Lágrimas, sorrisos, aplausos. Eles não precisavam de tecnologia para se conectar, apenas de histórias que tocassem o coração. Ele, por sua vez, teve que lidar com o desgaste do caminhão, que começou a apresentar pequenos problemas mecânicos em uma estrada de terra que levava até a próxima cidade. Nivaldo havia dado um kit de ferramentas e instruções, mas nada substituía a experiência. Naquele momento, a paciência se tornou sua maior aliada. Enquanto ele trabalhava sob o capô, ela preparava a próxima apresentação, discutia detalhes com a editora por telefone e anotava ideias para novas crônicas. A dupla sentia a pressão do ritmo intenso, mas também a força do apoio mútuo. Em uma das cidades, receberam um convite inesperado: participar de uma feira literária na capital do estado. Era uma oportunidade imensa, mas significava um salto muito maior do que haviam planejado. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade, enquanto ela via a chance de expandir seus horizontes. Discutiram longamente durante uma noite fria, sentados na beira da estrada, com o som distante de caminhões e aves noturnas. Decidiram aceitar o convite, mesmo sabendo que traria novos desafios e ainda mais tempo longe da vila. No caminho para a capital, passaram por estradas movimentadas, cidades grandes, sinais luminosos que pareciam ofuscar o céu estrelado que estavam acostumados. Ele dirigia atento, mas com um misto de orgulho e saudade. Na feira, foram recebidos com entusiasmo. O público da capital era diverso, mais apressado e desconfiado. Ela percebeu que precisava adaptar sua linguagem sem perder a essência. O caminhoneiro, por sua vez, descobriu que seu papel era mais do que motorista. Era parceiro, suporte, amigo. Participaram de debates, sessões de autógrafos, entrevistas. Ela estava visivelmente feliz, apesar do cansaço. Ele estava orgulhoso, apesar das dores nas costas. Mas a distância da vila e da rotina conhecida começou a pesar. Em uma manhã, ele recebeu uma ligação da rádio comunitária. Um problema técnico tinha tirado o sinal do ar. Era o coração da vila pedindo socorro. Eles decidiram voltar antes do previsto. De volta à Vila das Almas, encontraram a comunidade mobilizada para consertar a rádio. Sentiram-se acolhidos, amparados por todos. A conexão que construíram na estrada e nas cidades agora era reforçada pelo amor àquele lugar. O caminhoneiro sentiu que, apesar dos planos grandes, seu lugar era ali, naquele pedaço de terra e afeto. Ela, mais forte, sabia que podia levar sua voz para longe sem perder a essência. Nos dias que se seguiram, organizaram um evento de agradecimento à vila, misturando literatura, música e histórias da estrada. O sol da manhã dourava as ruas de terra da Vila das Almas, anunciando um dia diferente daquele que tinham vivido nas últimas semanas.
A rádio comunitária, com sua voz familiar e modesta, havia voltado ao ar, e o som da música caipira misturava-se com o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. O caminhoneiro sentiu uma paz rara enquanto caminhava pelo centro, as botas arrastando levemente a poeira. O lugar parecia respirar alívio. Ela, por sua vez, passava as manhãs escrevendo em um caderno gasto, rabiscando versos e frases que capturavam a essência daquele retorno. Apesar da experiência na capital, seu coração permanecia ancorado naquele povo simples, nas histórias que ainda precisavam ser contadas. A turnê tinha sido um sucesso, mas trouxe à tona um conflito profundo dentro do caminhoneiro. Por mais que tivesse gostado da aventura, do público e da novidade, o peso da saudade da vila e da vida simples insistia em puxá-lo para trás. Ele se questionava se era possível conciliar os dois mundos, a estrada longa e incerta e a pequena vila onde tudo começara. Naquele dia, ao lado da praça central, encontrou o velho Juan, que mexia em uma carroça velha. Juan olhou para ele com um sorriso e disse: "Andar muito é bom, mas a gente não pode esquecer as raízes. Elas são o que nos sustenta quando o chão parece fugir." O caminhoneiro concordou em silêncio. Sabia que sua vida precisava de equilíbrio e não apenas de movimento. Enquanto isso, a mulher recebeu um convite inesperado. A rádio da capital queria um programa semanal, onde ela pudesse falar sobre literatura, memórias e as histórias da estrada. Era uma chance única de expandir o trabalho que vinha fazendo, mas que exigia muito mais deslocamentos. Ela conversou com o caminhoneiro na noite seguinte, sentados no banco da praça, sob um céu estrelado e frio. Ele olhou para ela com olhos que carregavam a dúvida. "Você quer aceitar?" "Quero. Mas isso significa viajar mais, ficar longe mais vezes. Então vamos decidir juntos. Não quero que nenhum de nós perca o que construímos aqui." Essa conversa selou uma nova etapa da relação deles, baseada em diálogo, respeito e apoio mútuo. Eles passaram a planejar os próximos meses com cuidado, alternando períodos na estrada e na vila. Entretanto, nem tudo foi tranquilo. Um novo desafio surgiu quando o caminhoneiro percebeu que seu antigo caminhão, guardado no galpão, havia sido vendido por engano por um amigo que cuidava do local. O veículo representava mais que um objeto, era um símbolo da vida que levava antes da virada. A notícia chegou em forma de telefonema. A voz do amigo soava arrependida e ansiosa, tentando explicar que a venda foi um erro, um mal-entendido. O caminhoneiro sentiu uma pontada de raiva e tristeza. Aquilo não era apenas uma peça velha, era parte de sua identidade. Ela, calma, o abraçou e disse: "Às vezes, perder algo pode abrir espaço para ganhar outra coisa. Você não está sozinho." Essa pequena reviravolta fez o caminhoneiro refletir sobre o desapego e sobre como o passado não pode ser carregado como peso, mas sim como aprendizado. Em outra frente, a mulher recebeu uma carta de uma escola rural, convidando-a para ministrar oficinas de escrita criativa para jovens. A proposta era encantadora, mas exigia que passasse semanas afastada da vila. O caminhoneiro a apoiou, lembrando quanto a turnê lhes mostrará que era possível sonhar mais alto sem esquecer de onde vinham. Ela aceitou o convite e juntos prepararam um plano para manter a rádio da vila ativa, com gravações e programação feita à distância. Aos poucos, as mudanças começaram a ser visíveis. A mulher se tornou referência para jovens e adultos, e o caminhoneiro passou a atuar também como voluntário na Associação de Caminhoneiros Locais, ajudando com orientações e acompanhando entregas comunitárias. Nessas pequenas ações, perceberam que o verdadeiro sucesso não estava na fama ou no dinheiro, mas na construção diária de laços e no serviço à comunidade. No meio dessa rotina, uma grande surpresa os aguardava. Durante uma entrega na rodovia, o caminhoneiro encontrou, na beira da estrada, uma mulher que parecia perdida. Era a mesma que havia cruzado seu caminho meses atrás, em um momento de desorientação e fragilidade. Ela agora sorria com mais confiança, carregando uma mochila pequena e um mapa. Eles a convidaram para seguir viagem junto e ela aceitou. Essa nova companhia trouxe novas histórias, novas perspectivas, principalmente uma nova dinâmica para a dupla que se tornará trio. Com o passar das semanas, eles visitaram cidades menores, conhecendo histórias de resistência e esperança, compartilhando experiências e aprendendo com cada parada. Essa jornada deu à história um tom de renovação.
O caminhoneiro se viu novamente no papel de protetor, mas também de aprendiz, enquanto a mulher da mala transformou-se em uma amiga leal, cheia de histórias e sonhos. Juntos, enfrentaram tempestades, noites geladas e estradas difíceis. Mas também celebraram as pequenas vitórias. Um café quente oferecido por um desconhecido, um abraço sincero, um aplauso espontâneo. As últimas páginas desse capítulo revelam um momento de vulnerabilidade entre os protagonistas. Numa noite, à beira de um lago, o caminhoneiro confessou suas dúvidas para as duas mulheres. Sinto que, às vezes, o passado me chama como um vento forte, tentando me puxar para trás. E o futuro parece uma estrada sem fim, assustadora e cheia de curvas. Ela, sentada ao seu lado, segurou sua mão e disse: não precisamos escolher entre passado e futuro. Podemos viver o presente, construir pontes entre os dois. A mulher da mala completou: a estrada é o que fazemos dela e a gente escolhe quem levamos junto. Naquele silêncio compartilhado, sob o céu estrelado, eles encontraram a força para continuar. A estrada que serpenteava pelas montanhas refletia o brilho suave do sol poente, tingindo o céu com tom de laranja e rosa. O caminhoneiro, ao volante, sentia no peito um misto de tranquilidade e excitação, emoções que não experimentava há muito tempo. Ao seu lado, as duas mulheres conversavam baixinho, compartilhando histórias e risadas contidas, enquanto o caminhão cruzava os quilômetros finais daquela jornada que transformará suas vidas. Era o retorno para a vila que os viu nascer, o lugar onde as raízes firmes os aguardavam. Mas, para o caminhoneiro, aquela volta significava muito mais. Era o fechamento de um ciclo doloroso e o começo de um novo capítulo, cheio de esperança, amor e propósito. Nas semanas que precederam essa viagem, muita coisa havia mudado. A rotina agitada da turnê, os convites para falar sobre literatura, a escola rural que ela passou a frequentar para ensinar jovens a escrever, e a chegada inesperada da nova amiga que cruzara o caminho deles na estrada. Tudo isso havia feito o caminhoneiro perceber que sua vida não precisava mais estar marcada pela ausência e pela desorientação. Sua personalidade, marcada pela perseverança, honestidade e senso de responsabilidade, havia encontrado, finalmente, um equilíbrio. A fragilidade que sentirá após a ausência de sua esposa não desaparecera completamente, mas agora ele sabia que podia carregar esse sentimento com dignidade, sem se deixar consumir por ele. Naquela tarde, o caminhoneiro decidiu que era hora de apresentar oficialmente a mulher que conhecera na estrada para a comunidade da vila. Ela, com seu jeito doce e acolhedor, já havia conquistado a todos com suas histórias, seu jeito simples de se conectar. A outra mulher, sua parceira de sonhos e batalhas, estava ali, firme ao seu lado. Chegando à praça, foram recebidos com aplausos e abraços. A rádio comunitária transmitia ao vivo e o caminhoneiro falou para todos, com a voz firme, porém emocionada. Essa estrada me ensinou que, mesmo quando a gente se sente perdido, nunca estamos realmente sozinhos. A vida é feita de encontros, alguns inesperados, outros que a gente mesmo busca, e esses encontros nos transformam. Ele então apresentou as duas mulheres para a vila. O silêncio e o sorriso nos rostos de todos eram a prova de que aquela família havia crescido, não só em número, mas em amor e em coragem. Os meses seguintes foram um tempo de celebração e trabalho. Eles organizaram feiras literárias, rodas de conversa, oficinas de escrita e contação de histórias para todas as idades. O caminhoneiro, mesmo com o coração dividido entre a estrada e a vila, sentia-se completo. Em um desses eventos, sob a sombra das árvores centenárias da praça, a mulher que ele havia conhecido na estrada lhe deu um presente simples, um caderno com uma capa de couro, onde estava escrito em letras douradas, Novos Caminhos. Para que você registre tudo que ainda vamos viver, disse ela, sorrindo. O caminhoneiro, com os olhos marejados, agradeceu e prometeu escrever cada passo daquela nova jornada. O conflito interno que o acompanhará por tanto tempo, o medo de perder-se entre passado e futuro, deu lugar a uma certeza firme. Não importava o caminho, mas com quem ele o percorresse. Essa certeza fortaleceu ainda mais o vínculo entre os três, que passaram a formar uma família improvável, mas verdadeira. Em uma manhã fresca de outono, enquanto caminhavam pela beira do rio que cortava a vila, a mulher que o acompanhava desde a estrada fez uma confissão. Sabe,
Quando te vi naquela noite, perdida, eu também estava buscando um recomeço. A estrada nos une porque ela é feita de desafios, mas também de encontros que salvam a gente. O caminhoneiro olhou para ela, sentindo a verdade profunda em suas palavras. Você salvou mais do que eu, respondeu, apertando sua mão. A história, que começou com a dor da ausência e a desorientação, se transformou em uma celebração da vida, da resiliência e do amor. O caminhoneiro não era mais apenas um homem marcado pelo passado. Era um homem que, com esforço, suor e coragem, havia encontrado a paz. Cada vitória conquistada teve seu preço, noites de insônia, dúvidas, medo. Mas o sacrifício valeu a pena. A vila, com suas tradições, festas e festas populares, continuava a pulsar em seu ritmo único, influenciando decisões e guiando o destino dos seus moradores. A fé simples nas coisas pequenas, o cheiro do café fresco, o barulho da chuva, o sabor do pão quente, continuava a ser o alicerce para todos. Essa conexão com a cultura local guiou o caminhoneiro e as mulheres em todas as suas escolhas, lembrando-os que, apesar das mudanças, nunca poderiam perder a essência. Em uma noite especial, eles organizaram uma festa na praça central, iluminada por milhares de pequenas luzes penduradas nas árvores. A comunidade inteira se reuniu para celebrar a vida, a amizade e os novos caminhos. O caminhoneiro subiu ao pequeno palco improvisado, olhando para o rosto de cada pessoa que ali estava. Obrigado a todos por terem nos acolhido, por terem nos dado a chance de recomeçar, disse, a voz embargada pela emoção. Emocionado, ele viu as duas mulheres ao seu lado sorrindo e soube que aquele era o verdadeiro sentido da jornada, a conexão humana. Com o passar do tempo, o caminhoneiro voltou a pegar a estrada, mas agora com um propósito claro. Não apenas entregar cargas, mas também histórias, sonhos e esperança. Ele, a mulher que o acompanhava desde a estrada e sua parceira de vida continuaram a viajar juntos, levando sua mensagem para outros cantos, sempre retornando para o lar, para a vila que os formou. No fim, o que parecia ser o fim do caminho foi, na verdade, o começo de uma nova vida. E assim, sob o céu estrelado da Vila das Almas, o caminhoneiro descobriu que o amor e a amizade são os melhores mapas para se orientar na estrada da vida. Fim. Chegou até aqui? Então comenta sonhos, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.